Então, se eu tenho essa narrativa desenvolvida para os discípulos, integrado aos discípulos, os apóstolos, então logo se entende que existe um tempo o qual isso teria que acontecer com alguns deles. Aqui, em nenhum momento colocou que todos os apóstolos presenciariam a vinda de Jesus antes de morrer. E não, está dizendo alguns. Essa é a questão que nós temos que entender. Ou seja, isso ocorreu dentro do prazo estabelecido ou não? Se o prazo venceu e isso não aconteceu, aí a pergunta que fica. Então, como nós denominamos uma pessoa que traz uma afirmativa, traz um prazo, o prazo vence, isso não ocorreu. Qual o nome que se dá? Essa é a questão. Você já parou para pensar que se alguém te faz uma promessa com prazo determinado e esse tempo passa sem que nada aconteça, essa pessoa é, por definição, uma mentirosa ou uma farsa? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na análise técnica do professor Fábio Sabino, que expõe como a teologia cristã ignora a gramática e o semantismo do grego original para esconder o óbvio. O prazo de Jesus venceu. Se as promessas de glória e juízo deveriam ocorrer dentro de uma unidade de tempo específica, como o grego demonstra através da continuidade dos verbos e sujeitos, por que você ainda está esperando por algo que o próprio texto diz que já deveria ter passado? Prepare-se para ver a gramática bíblica destruir séculos de falsas esperanças. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O prazo de Jesus venceu. Mas será que Jesus daria o prazo de alguma coisa? Ou ele daria a certeza de alguma coisa? Quem precisa de tempo, de prazo, são os seres humanos. Mas, pois bem, será que Jesus trouxe algum relato, alguma afirmação, alguma promessa e que passou-se o tempo e venceu? Não concluiu. Será que Jesus fez promessas e que o cumprimento se daria na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão? Ou será que existem promessas que ocorrerá na vinda dele? Que vinda seria essa de Jesus? Existem vários textos, várias passagens bíblicas em que Jesus, ele anunciou, disse algumas coisas, afirmou algumas coisas e algumas afirmações pesadas, vamos dizer assim. Não pesadas no sentido pejorativo, errado, negativo, não. Pelo contrário. Afirmações e promessas que, se eu estivesse no lugar das pessoas as quais ouviram essas informações, eu ficaria muito lisonjeado com isso. Mas como cobrar algo que me disseram e aquilo não cumpriu? Se você recebe a palavra, a afirmação, a promessa, a declaração de alguém, e essa pessoa lhe dá um determinado tempo para que isso ocorra, se cumpra ou aconteça. E aí passou-se o tempo, venceu o prazo. Como você denominaria essa pessoa? Você a chamaria do quê? Você a cobraria? Mas aí tem um problema. Essa pessoa, ela disse algo, prometeu algo, afirmou algo, falou algo dentro de um determinado tempo, porém esse tempo venceu e essa pessoa sumiu. Você denominaria essa pessoa do quê? Escreva aí no chat para mim, por favor. Por gentileza. Lembrando que eu estou ao vivo aqui no canal do YouTube, lá no Instagram também. Uma excelente noite para todos vocês, tá bom, gente? Como você denominaria essa pessoa?
O Isaías Oliveira diz assim, ó, de mentiroso, mas ninguém tem nenhuma opinião, gente? Se uma pessoa fala algo para você, promete algo para você, ele dá um prazo e não cumpre, e aí, como fica? Como fica? O prazo venceu, o que você faz? Professor, dependendo da situação, se for uma questão comercial, eu vou lá dependendo, né, do teor e do valor, vou lá nas pequenas causas, né? Abre-se um processo, dependendo. Entendi. Que não cumpriu. Não, a gente não está falando de. Não cumpriu. O David, não é que não cumpriu, venceu para a pessoa, lhe prometeu alguma coisa, certo? Prometeu. Lhe prometeu algo. Passou, ela te deu um tempo. Ela lhe deu um tempo que aquilo se cumpriria, certo? Aí não se cumpriu. Você denominaria essa pessoa do quê? Uma pessoa que lhe promete algo, fala algo, lhe dá um tempo, e aí não se cumpre dentro do tempo o qual essa pessoa estabeleceu. Essa pessoa é o que para você? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. O que ela é? O José diz assim, ó, falso, desonesto, Evilson, um grande mentiroso. Não é falsa promessa, é o tempo. É o tempo. O que você denomina essa pessoa? Gente, a pergunta é simples que eu estou fazendo, né? Mas para vocês terem um problema de responder perguntas simples, é uma pergunta simples, clara e objetiva. A pergunta é simples, gente. Eu já estou vendo gente querendo sair pela tangente. É difícil, hein? Tá vendo como é difícil? É difícil, né? É difícil, senhores. A pergunta é simples, gente. A resposta tem que ser simples, tem que ser plausível. Agora tem gente querendo tampar o sol com a peneira. Que mundo você vive? Que país você vive? Que sociedade você vive? Você consegue conviver dentro da sociedade de pessoas que lhe prometem X, Y, lhe dão um prazo, aí você muda toda a sua estrutura, você muda às vezes até de bairro, de cidade, de país, de postura, de posição, porque você acredita piamente naquilo que a pessoa disse para você. E essa pessoa disse que cumpriria dentro de um prazo. Aí o prazo vence e aquilo não se cumpre. E aí? Como que fica a sua vida? Depois de toda uma mudança qual você fez? Confiaria novamente nessa pessoa? Entende agora onde eu quero chegar? Essa é a questão, uma coisa que vale pensar. Ficou claro? Então não tem como tampar o sol pela peneira. Eu mesmo não confiaria mais nessa pessoa. Ou seja, ela fez eu mudar de tempo, de circunstância, às vezes, de estado, de condição, de tempo. Tem gente que deixa o lar familiar por causa de uma promessa, de uma palavra, de uma afirmação. Aí não acontece nada, o que acontece? Aí volta a pessoa de cabisbaixo, cheia de problemas estruturais, emocionais, problemas sociais, problemas familiares, porque acreditou e que algo aconteceria. Sebastião disse enganador, mentiu, irresponsável, um mentiroso. É disso que eu estou dizendo, senhores. É disso que eu estou dizendo. Ficou claro agora a parte introdutória? É um mentiroso, uma pessoa safada. Por enquanto, gente, só estou fazendo perguntas do tema. Até agora não entrei no conteúdo. Quando entrar no conteúdo, é outros 500, né? Então vamos entrar no conteúdo e aí, os senhores, quem quiser, veja bem, gente, eu vou deixar o link aí, só que preste bem atenção no que eu vou falar. Vou colocar algumas indagações. Quem tiver respostas óbvias e fundamentadas, pega o link e entre ao vivo, tá? Não vou responder pelo chat. Aqui no canal do YouTube, quem está lá no Instagram, quiser interagir, vem aqui para o YouTube. Ficou claro? Vou deixar o link. O link é para entrar só para argumentar, não é para concordar. Eu quero que discorde, como se fosse um debate. Então vou deixar o link. Quem entrar não é para entrar aqui para me elogiar, não é nada disso. Fazer perguntas de outras questões que não tem nada a ver, que eu já vou tirar na hora. Eu não vou usar nem usar de educação, tá?
Então, vou deixar o link. Quem quiser entrar, é justamente para argumentar. Não, professor, é isso. E se for com fundamentação, melhor. E se for só com característica de fé, aí não vai dar certo não, tá? Aí vai ficar muito complicado. Beleza. Vamos lá, então? Texto áureo, senhores, da aula de hoje. Texto áureo é o seguinte, é esse aqui. Diz assim o texto. Simples, suave e direto. Mateus 16, 28, Jesus dizendo: em verdade vos digo que alguns, preste minha atenção no que eu estou pausando aqui, ó. Alguns há dos que aqui, naquele exato momento estava ali, aqui estão, que não provarão a morte. Era um, não, está falando alguns, que naquele exato momento estavam ali com Jesus, Jesus dizendo que não provarão a morte, aí vem a expressão de limite, até, não está dizendo que a pessoa seria eterna, não provarão a morte até a expressão de limite, que vejam, preste atenção, vir, não é ir, é vir, o Filho do Homem aonde? No seu reino. Tá claro? Ficou claro o versículo? Tá? Amém, lego, em verdade digo, vos rimem, roti e sim, tines, alguns, no plural, tá? Ton rode, restaton, roitines ume, geusontai, tanatu a morte, reos an, e docin tom, agora o filho do homem, né? Ruion tu antropo, filho do homem, ercomeno, ó, vir, ente no seu reino, basileia, autu. Ok. O grego e o português estão claríssimos aqui, tá? A expressão oimegio sontai tanatu, não provarão a morte, é fortemente enfática. Então não é uma coisa simples. A construção do grego já trata de algo enfático, pois combina a partícula negativa dupla, que é ou, me, é não, me também é não. Então nós temos a construção enfática. Tipo assim, sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvida. Peremptoriamente, categoricamente, nesse sentido. Ainda mais com a auristo subjuntivo, que é o gilsontai, formando uma das negações mais fortes do grego koiné. Então, a estrutura do grego não permite dizer que ele não tratou a respeito da morte. Ele tratou, dizendo que alguns não provariam a morte até, aí entra a expressão de limite, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí onde entra a pergunta. Existe um prazo aqui dessa promessa? Existe. Existe um prazo. A pergunta é, se cumpriu? Se cumpriu? Entenderam agora a indagação que eu fiz na parte introdutória da aula? Jesus fez uma promessa, dizendo que alguns daqueles que ali estavam ouvindo o seu ensino não provariam a morte até que eles vissem Jesus vindo no seu reino. Ficou claro? Ok. Análise. Esse tipo de estrutura do grego que eu acabei de colocar, da questão ume, do enfático, não expressa mera possibilidade ou probabilidade. Não expressa isso, essa função do enfático, tá? Mas uma negação enfática de caráter categórico, frequentemente com valor de certeza futura, de modo nenhum provarão a morte até, que é a expressão de limite, tá? Em termos semânticos, aquele que vai estudar o sentido e as traduções dentro do devido contexto, o semantismo da expressão negativa não é uma frase aberta ou ambígua.
ela estabelece um limite claro a pessoas presentes que estavam naquele período com Jesus, que certamente não morrerão antes de algo acontecer. E o que seria? Era a vinda do Filho do Homem. Então, o que Jesus está dizendo? Que quando as pessoas contemplassem a sua vinda no seu reino, aí sim, essas pessoas haveria oportunidade, sim, de morrerem. Mas alguns, para morrerem, teriam que contemplar essa vinda de Jesus. A pergunta é simples, né? Quem contemplou essa vinda de Jesus no seu reino, né? Bom, existe um marcador temporal. Além disso, a cláusula reos an idossim, até que vejam, é um marcador temporal objetivo. A construção reos an mais o subjuntivo é usada para estabelecer um ponto no tempo, até o qual algo deve acontecer com expectativa certa de cumprimento. Ou seja, deixa eu parar um pouquinho aqui. Então, se eu tenho essa narrativa desenvolvida para os discípulos, integrado aos discípulos, os apóstolos, então logo se entende que existe um tempo o qual isso teria que acontecer com alguns deles. Aqui, em nenhum momento colocou que todos os apóstolos presenciariam a vinda de Jesus antes de morrer. E não. Está dizendo alguns. Essa é a questão que nós temos que entender. Ou seja, isso ocorreu dentro do prazo estabelecido ou não? Se o prazo venceu e isso não aconteceu, aí a pergunta que fica. Então, como nós denominamos uma pessoa que traz uma afirmativa, traz um prazo, o prazo vence, isso não ocorreu. Qual o nome que se dá? Essa é a questão, tá? Antônio, só tem problema, Antônio. O pronome alguns não se refere a um, tá? Alguns é plural, tá bom? Então já não encaixa aí, tá? É isso que eu falo, vocês têm que tomar cuidado com o que está escrito no português. O português não falou um, alguns no plural. Então não tem como colocar só João Batista. Desculpa, João Batista não. O apóstolo João, tá? Eu já sabia que a primeira questão ia ser colocar essa, só que vocês esquecem, né? Por isso que eu falo, sai pela tangente. Não sai pela tangente não, senhores. Alguns não é um, tá? Alguns é plural. Então não é um. E aí? E aí? Mas não se preocupe aí no chat agora, não. Eu vou colocar o link aqui, vocês entram ao vivo. É melhor. Eu não vou responder perguntas do chat. Ou melhor dizendo, eu não vou nem ler mais o chat. Pronto. Fechei o chat aqui para mim. Agora não leio mais. Agora eu dou minha aula. Quem quiser depois entra ao vivo, tá? Vamos lá? Continuo. Tá claro aí, senhores? Por enquanto a aula, eu só estou fazendo perguntas. Aonde está o problema? Agora eu vou colocar o conflito aí. Agora aqui é onde os apologistas choram. E desafio qualquer apologista a entrar ao vivo aqui. Para provar que Jesus não é um mentiroso, tá? Para provar que Jesus não é mentiroso. Só usar fundamento. É o que eu venho fazendo aqui. Continuo. Vamos colocar o nosso ponteiro. Já falei do marcador temporal. Vamos agora aqui do verbo ver. Olha o problema aqui, ó. O verbo ver. A implicação dessa combinação, reos an idossim, essa estrutura no grego, é que alguns dos ouvintes, alguns, e não todos, tem que respeitar o português, ouvintes continuariam vivos até presenciar o evento. Não é um, é mais do que um. Pois o verbo ridossim, que é de roral, implica percepção visual concreta. Não tem nem como espiritualizar como alguns fazem. Eles veriam no espiritual, professor. Então tem que estudar um pouquinho de grego. O grego não permite colocar olhos espirituais. Esquece isso.
Isso é linguagem de apologista herege, tá? Não, é que não conhece grego também. Aqui não tem nada a ver. É percepção visual concreta, indicando que o evento seria algo a ser o quê? Realmente visto pelos olhos carnais, não olhos espirituais, tá? Então, esquece essa questão de espiritualizar o texto. O grego não permite isso. E se você achar que o que eu estou dizendo não é verdade, só procurar um professor de grego honesto, tá? Recomendo um professor de grego honesto. Conheço um pouquinho ele. E acredito que ele não faltaria com a honestidade. Professor Euler Lopes, tá? Euler Lopes. Eu acredito que ele não faltaria com a honestidade, por mais duro que fosse para ele. Pelo pouco que eu conheço, é uma pessoa honesta. O professor Euler Lopes, ele diria se aqui significa olhos espirituais ou sentido de visão ocular mesmo fisicamente, tá? O contexto. Onde está o problema para muitos apologistas? É que o versículo 28, ele está pautado no versículo 27. É Mateus 16, 27, 28. E esse contexto, ele é estrutural. A mesma coisa, você vai construir uma casa, você tira a viga baldrame, você tira o pilar, você tira a coluna, isso é estrutura. Tirou a estrutura, acabou tudo. Então o contexto, ele é estrutural, tá? E não pode ser separada sem distorção, que aí é uma característica que muitos fazem. Distorce, sai do contexto ainda distorcendo ainda. O versículo 27 estabelece o conteúdo da vinda. Vamos ver o que diz o versículo 27? Diz assim, ó. O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com, olha isso aqui, ó, olha essa preposição, com os seus anjos no plural, e então, quando ele vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Esse é o versículo antecedente. A linguagem escatológica. O versículo 27 estabelece o conteúdo da vinda. O que ele fará quando ele vier? É isso que está dizendo. Afirmando que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Linguagem que corresponde o quê? Categorias escatológicas típicas do judaísmo do segundo tempo, especialmente associadas ao quê? A juízo final e manifestação divina pública. Juízo final, como se fosse a parousia. Então, essa vinda é justamente para isso. Por que juízo? Porque ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Tá? E essa manifestação era o quê? Pública, onde todos veriam. Não uma manifestação reservada, particularizada. Tá bom? Professor, é isso mesmo? É. Não porque eu estou dizendo, porque o grego dirá isso. Porque o grego dirá isso. Vamos lá? O versículo 28, por sua vez, não introduz o novo acontecimento, como alguns apologistas fazem. O versículo 28 é independente do versículo 27, que é o seu contexto? Não. Está coligado. Mas o 28 delimita temporalmente o mesmo evento mencionado anteriormente, ao afirmar que alguns dos presentes não morreriam antes de vê-lo ocorrer. A conexão entre os versículos 27 e 28 é estabelecida pela partícula temporal grega reos an, até que indica claramente continuidade e não ruptura temática. Então, pessoas dizerem que o versículo 28 independe do 27, me desculpa, tem que ver a construção como está no grego, não é? Existe a conexão, existe uma continuidade, não existe uma ruptura. E muitos fazem isso. Para quê? Para defender as suas crenças, os seus achismos e não ter fundamento algum. Bom, dentro da linguística, e aqui eu encerro e faço as perguntas, espero que alguém entre ao vivo para dar, né, se Jesus cumpriu ou não cumpriu, se mentiu ou se não mentiu. Dentro da sintaxe, do ponto de vista sintático, não há mudança de sujeito, já começa aí. Mudou o sujeito da oração? Do versículo 27 com 28? Não, então dentro da sintaxe continua a mesma unidade. Nem de ação entre os versículos. Mudou alguma ação? Não.
A ação ela está sendo contínua ainda. Não houve mudança de ações. Pois o mesmo filho do homem, o sujeito continua sendo o mesmo, continua sendo o agente do verbo vir. Está aqui. Mudou a ação do verbo? Não. Então, o verbo erkestai. Continua, mantendo a unidade do referente. Sintaticamente, tá? Semanticamente, vamos para o grego, né? A repetição do verbo erkestai, que está tanto no 27 quanto no 28, o verbo, existe a sua repetição. Nos 2 versículos, confirma o quê? A continuidade semântica. Então, eu não posso desconstruir o que já é existente no versículo, que é o seu sentido, o seu semantismo. Infelizmente, muitas pessoas modificam tudo, a sintaxe, o semantismo, toda a construção linguística, joga na lata do lixo e coloca aquilo que ele quer. Isso não é exegese hermenêutica, né? Isso é heresia. Uma vez que o termo é usado no mesmo sentido escatológico dentro do contexto imediato. Além disso, os temas reino, glória e juízo permanecem inalterados, indicando que não há transição para um evento de natureza diferente. Ficou claro, gente, a estrutura no grego, o que o grego está dizendo? Pois bem, é isso que o grego está dizendo a respeito desses versículos. Aí eu faço uma pergunta. Houve um prazo? Houve. Alguns que aqui estão, que não provarão morte até que viram o Filho do Homem no seu reino. Existe um prazo, existe um time aí. A pergunta que eu faço é essa. Onde isso se cumpriu? O que acabamos de assistir é o sepultamento intelectual da escatologia cristã, através da única arma que os crentes não conseguem refutar. O próprio texto que eles dizem adorar, mas que claramente não sabem ler. É patético observar como pastores e teólogos de final de semana jogam no lixo a sintaxe, o semantismo e toda a função linguística do grego para injetar nos versículos o que eles querem que esteja escrito, e não o que realmente está lá. O professor Fábio Sabino foi cirúrgico ao demonstrar que não houve mudança de referente, não houve transição de evento, e que o verbo erkestei mantém uma unidade inquebrável entre a glória e o juízo prometido para aquela geração específica. Se os termos reino, glória e juízo permanecem inalterados, e a estrutura gramatical é contínua, a conclusão é lógica, matemática e devastadora. A promessa falhou. O prazo de validade de Jesus expirou há 2 milênios. E o que sobrou foi apenas essa heresia interpretativa que vocês chamam de fé. Vocês têm a audácia de chamar de mistério o que é apenas um erro crasso de compreensão de texto, ou, pior, uma manipulação deliberada, para manter as ovelhas presas ao medo de um juízo que nunca veio e nunca virá. É o cúmulo da dissonância cognitiva. Ver pessoas instruídas ignorarem o tempo verbal e o sentido escatológico imediato para sustentar uma esperança vazia, que o grego original já desmentiu. Acordem! Vocês estão sendo enganados por traduções viciadas, por uma hermenêutica de conveniência, que ignora a estrutura técnica para vender o reino em parcelas de dízimo. Como o próprio professor questionou, se alguém te dá um prazo e esse prazo vence e a pessoa some, como você chama esse indivíduo? No mundo real, chamamos de charlatão. Mas no mundo da fé, vocês chamam de Senhor. É hora de parar de tratar a Bíblia como um livro de magia e começar a tratá-la como um livro antigo, sujeito às regras da linguagem e da história. Se o grego diz que o evento era iminente para aqueles ouvintes originais, qualquer tentativa de empurrar isso para o futuro é desonestidade intelectual pura. Eu exijo que vocês deixem de ser analfabetos funcionais da fé e enfrentem o texto original. Comentem aqui embaixo. Como vocês explicam a continuidade do verbo e do sujeito no grego? Sem recorrer a malabarismos teológicos desesperados? Ou vocês admitem que a exegese técnica destruiu a sua doutrina? Ou continuem vivendo no mundo da fantasia linguística, onde as regras gramaticais não se aplicam aos seus deuses?
A razão não se curva a promessas vencidas. É hora da insurreição da lógica contra a tirania da tradução errada. A verdade está no grego, e a verdade é que o trono está vazio.